A corrupção urbanística condena o país ao desordenamento do território. Licenciamentos ilegais e aprovação de projetos imobiliários em zonas ecológicas protegidas resultam de um tráfico de influências que envolve, sobretudo, a administração local. Na maioria dos casos, a impunidade impõe-se à justiça. Porque não controla a administração pública as mais-valias urbanísticas? Porque não se impõem às autarquias a pressão urbana sobre terrenos rústicos e solos integrantes de parque e reservas? O Biosfera procurou estas e outras respostas junto de especialistas em ordenamento do território. António Marinho Pinto e Paulo Moraes denunciam algumas das promiscuidades que ligam política a interesses imobiliários. Esta semana convidamos a araucária biduíli para o bilhete da identidade. Saiba mais sobre esta espécie australiana. Salamandra de pintas amarelas ou tritão de ventre laranja são habitantes bem integrados na Mata Nacional do Bussaco. Visite com o Biosfera este espaço verde e saiba porque os anfíbios são excelentes bioindicadores. E ainda os índices sobre qualidade ambiental, as escolhas do Bionet e as notícias da semana. Muitos são os temas que lhe farão companhia nos próximos minutos. Fique com o Biosfera. Pressões políticas e subornos na administração local estão na origem da maioria dos casos de corrupção urbanística que assolam o país. Atos ilegais associados a autarcas e figuras políticas fazem manchete nos órgãos de comunicação social. O resultado está à vista num território subjugado aos interesses imobiliários. Que diferenças encontra entre as áreas metropolitanas portuguesas e os terrenos que circundam as principais cidades do espaço europeu? A área urbana em Portugal expande-se como uma mancha de óleo que absorve solos agrícolas e florestais. Se sobrevoarmos o país, vemos edifícios dispersos e vias rodoviárias que fragmentam o território. A rede de estradas nacional é das mais densas da Europa. É assim, sobretudo a partir de 1990, a construção desregrada contribuiu para a perda dos melhores solos para a produção alimentar e impermeabilizou terrenos que hoje acentuam riscos naturais. Aquilo que se chama planeamento não passa habitualmente de um departamento onde se faz, a correr bem, a arbitragem do preço dos terrenos feita pela Câmara em função dos vários atores que estão em jogo. Isto a correr bem, porque normalmente nem sequer é isso que acontece. O que acontece é que quem tem capacidade política, quem domina ou através de financiamento partidário ou através de outro tipo de mecanismos, ou os presidentes de Câmara ou os vereadores de urbanismo, consegue adquirir terrenos agrícolas, ou em reserva ecológica, muitas das vezes, consegue, através de um despacho administrativo, hipervalorizar esse terreno e, a partir daí, constrói lá o que lhe apetece. A manipulação de instrumentos de planeamento, como os planos diretores municipais, são a segunda maior causa de atos ilícitos em Portugal. É como se, por magia, fossem atribuídos direitos de edificação a especuladores que retêm solos rústicos em que não era permitido construir. Nascem construções, aqueles mamarrachos que nós vemos ao longo de todo o país, que não têm interesse nenhum para a sociedade. Têm interesse apenas para aqueles que naturalmente desenvolvem o negócio, que são os promotores imobiliários. Os promotores imobiliários em Portugal, na generalidade, não fazem absolutamente nada e são os que mais ganham no país. Ou seja, são aqueles que, sem produzir nada, não produzem, nem sequer muitas vezes constroem, porque depois os construtores são outro tipo de empresas. Os promotores imobiliários limitam-se a fazer tráfico de solos. Interesses económicos, interesses ligados à construção, interesses ligados ao turismo. Você chega, por exemplo, a uma terra atrasada, que não teve benefício nenhum com o desenvolvimento industrial do século XX. E hoje oferece-lhe um resort turístico, com um campo de golfe. Um campo de golfe com os químicos que vai alimentar a relva, com todas as consequências disso. As pessoas agarram-se a isso porque vão arranjar 50, 100 ou 200 postos de trabalho para essa terra e, portanto, agarram-se a isso como se isso fosse um bem. É imediatamente para quem vai trabalhar aí, ou para quem vai ter benefícios diretos, mas é um mal enorme
para o futuro. Em Portugal existem 1,7 casas por residente. Depois de Espanha, somos o segundo país europeu com o maior parque habitacional. De norte a sul do país, contam-se milhares de imóveis em situação de abandono e desabitados. Nos centros históricos, o excesso de prédios fantasma impede a população de viver no coração das cidades, porque continuam as zonas periféricas a crescer. A classe política há muito que trocou a defesa do bem comum pela defesa dos interesses particulares. O Estado faz o papel de um suposto parceiro poderoso, mas que tem pés de barro porque os seus pés estão minados e sabotados pela corrupção. É no processo de transformação de solo fragmentado, afastado das zonas consolidadas, que se geram as tais mais-valias. E é por isso que a política de solos é instrumental dessa captura das mais-valias. Se houver construção, naturalmente os edifícios são vendidos, as pessoas vão para lá morar, etc. E as margens são gigantescas. Mas mesmo em casos em que não se produzem os efeitos construtivos correspondentes, ou seja, em que não há construção, dito de outra maneira, o que acontece é que os terrenos são hipervalorizados e muitas das vezes acabam por ser expropriados para algum edifício público, para a construção de uma secute. Ou seja, estes promotores têm muitas das vezes informação privilegiada, compram terrenos agrícolas, conseguem transformá-los em urbanizáveis por forma a que, quando vier um momento da expropriação, o preço de expropriação já não seja o preço original, mas seja o preço do terreno hipervalorizado. Terrenos que valorizam de forma exponencial e alimentam a corrupção no meio imobiliário, um processo que gera mais-valias urbanísticas e que leva ao enriquecimento rápido de intermediários e especuladores. O licenciamento municipal é uma chaga que nunca foi verdadeiramente resolvida neste país. E é uma chaga por onde se escoa muita da capacidade instalada no país, em recursos humanos, em empresas que veem a sua vida complicada e no favorecimento daqueles que, sem nenhum mérito, sem nenhum projeto empresarial muitas vezes, apenas porque têm boas relações e porque estão disponíveis para pagar as luvas exigidas, conseguem ver os seus projetos medíocres, muitas vezes, aprovados. Para combater a corrupção é preciso modernizar a democracia local, melhorar a sua qualidade. Melhorar a qualidade dos processos de deliberação, mais transparência dos processos administrativos, maior possibilidade dos cidadãos acompanharem as várias etapas desses processos, portanto, os processos de licenciamento, que muitas vezes com muita opacidade e que permite, lá está, os tais jogos de influência. Luís de Sousa é sociólogo e autor de estudos sobre a corrupção. Uma investigação aos processos crime instaurados entre 2004 e 2008 revela que a administração local é minada por atos ilegais associados a mudanças no PDM. Essa relação público-privado se faz através de laços clientelares que se vão sedimentando no tempo. Portanto, há aqui como que uma mexicanização da política local. A política local, geralmente de partido único, prepotente, que se infiltra em todo o tecido social e, portanto, é muito difícil, numa situação desta, de ausência de contrapoderes e de uma cultura que é permissiva ou que valoriza a ideia do político Robin dos Bosques, do político que rouba mas faz, enfim, estão reunidos os dois ingredientes para que a corrupção prolifere. Todos os grandes escândalos de corrupção que têm a ver com câmaras, recordo o Parque Mayer na Câmara de Lisboa, que acabou por depois cair no tempo do engenheiro Carmona, recordo o caso do Ambrósio em Gondomar, recordo o Val do Galante na Figueira, recordo mais recentemente os problemas do engenheiro Macário em Tavira e depois em Faro. Portanto, todos os escândalos de corrupção que têm a ver com autarquias são escândalos que têm a ver com urbanismo. Portanto, o urbanismo tem uma dimensão económica que gera, na sua atividade, fenómenos de corrupção, porque o poder político está de cócaras perante este tipo de interesses. O antigo vice-presidente e vereador do urbanismo da Câmara Municipal do Porto sentiu na primeira pessoa as pressões políticas que levam os autarcas portugueses a aprovar projetos urbanísticos que contornam a lei. Antes de se tratar dos assuntos em apreço nessas reuniões, que eram assuntos naturalmente interessavam à cidade do Porto e ao país, por isso é que essas
reuniões se realizavam, as pessoas, estamos a falar de membros do governo, me colocavam problemas pessoais que tinham a ver com projetos imobiliários. Porque grande parte dos atores políticos estão eles próprios ligados a promotores imobiliários. No fundo, eles são políticos como sua segunda atividade, porque a sua primeira atividade é estarem na atividade política a defender interesses privados a soldo dos quais estão justamente nos lugares que ocupam. Esse é que é o grande problema. Nós tivemos uma alteração à lei de financiamento político há pouco tempo, que no nosso entender foi um completo retrocesso em relação àquilo que estava de 2003. Nós vamos ter agora as eleições autárquicas em 2013 e são as eleições mais problemáticas do ponto de vista de controle, que são os 308 municípios, mais as juntas de freguesia, muitos atores. Os próprios atores agora podem contribuir com financiamentos para a sua própria campanha. Imaginamos controlar isto tudo. Significa que muita gente vai receber a mala e vai estar tudo bem. As contas vão bater todas certas e vai estar tudo bem. Em Portugal, mais de 70% dos PDM estão suspensos ou em revisão. Aproximadamente 3/4 do país têm planos obsoletos e desajustados da realidade. Uma oportunidade de ouro para os especuladores de solos e para o lobby da construção civil, que joga com o desenvolvimento urbano planeado. Na última década nasceram 9 novas habitações em Portugal por hora. Entre 2001 e 2011 construíram-se mais de 800 mil casas, uma média de 226 por dia. O ramo imobiliário é um setor produtivo e rentável. Basta fazer contas às mais-valias que envolvem o processo de classificação do uso dos solos. Quando um solo rústico avaliado em 5 euros o metro quadrado passa a solo urbano e atinge valores de uma centena de euros por metro quadrado, ao vender esse terreno pelo valor de urbanizável, mas declarando um valor rústico, o proprietário ganha, livre de impostos, a totalidade da mais-valia gerada, sem qualquer trabalho ou investimento. Promotores imobiliários compraram terrenos baratos, valorizaram-nos, simularam que iam produzir projetos imobiliários que nunca foram feitos, nunca uma pedra se foi colocada, nunca um alicerce foi feito. E o que é que deixaram como garantia na banca? O terreno agrícola original, que vale 30 ou 40 vezes menos. Hoje, grande parte das imparidades bancárias em Portugal tem muito a ver